Fala galera do Speak Enem, eu sou o Daniel e hoje estou aqui com mais uma aula para vocês. É o seguinte, nós vamos tratar agora alguns aspectos das ligações orgânicas através das ligações e vamos analisar as geometrias dela. Isso porque eu percebi que ficou algo um pouquinho vago quando se trata de estrutura de ligações orgânicas, certo? Então a gente vai passar por cima delas hoje. Eu vou facilitar o estudo de vocês em relação a isso. O que eu vou passar hoje é a principal ideia que vocês têm que ter sobre as ligações e a estrutura das ligações orgânicas, beleza? Então, vamos começar. Primeiro a gente vai ver a ligação simples, e como ela já disse, ela é uma ligação simples, então a gente já pode imaginar o quê? Ela é uma ligação que vai ser bem simples, ela é apenas uma ligação. Ela é bem interessante. Essa ligação simples, ela é chamada de ligação sigma. Certo? E ela é a ligação mais simples que tem entre um composto orgânico. Um detalhe interessante sobre a ligação sigma é que ela permite rotação entre esses carbonos. Então veja, se eu imaginar que as minhas duas mãos são carbonos e essa caneta é ligação simples, as minhas mãos conseguem girar em torno dessa ligação, sem problema nenhum. Isso é um aspecto muito importante da ligação simples. E aí, nós vamos analisar a estrutura do metano. E aí vocês perceberam que eu coloquei uma coisa diferente, que foi esse negócio bem aqui, preenchido, e esse aqui. Eu não coloquei uma linha simples para poder representar a ligação simples com esse hidrogênio e nem com esse hidrogênio. Por que eu fiz isso? Sempre que eu coloco essa representação, que é uma linha cheia ou uma linha tracejada, isso quer dizer que a linha tracejada ela está abaixo do plano do papel. A linha cheia está acima do plano do papel. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que minha mão é novamente o carbono. E essas 4 canetas aqui que eu tenho na mão são as ligações simples. Aqui está o carbono, vejam. Está um pouquinho acima aqui do papel. Aqui está o carbono. Esse hidrogêniozinho bem aqui de rosa, esse hidrogênio bem aqui que eu estou marcando com a cor rosa, ele vai ser esse aqui. Esse hidrogênio que eu estou marcando com a cor vermelha vai ser esse bem aqui. Agora, vejam que esses dois hidrogênios estão aqui no plano do papel, beleza? E se eu pegar agora esse hidrogêniozinho aqui azul? Esse hidrogênio azul, ele não está aqui. Ele está onde? Esse aqui é o carbono, o hidrogênio rosa, o hidrogênio vermelho. Agora esse é o hidrogêniozinho azul, que eu estou marcando bem aqui, tá vendo? E esse hidrogênio alaranjado, que é esse bem aqui, vejam. Esse hidrogênio aqui que eu marquei de alaranjado, já ele está acima desse plano, então ele está aqui. Então essa aqui é a representação do metano, beleza? Conseguem ver bonitinho? Rosa e vermelho aqui nesse plano, beleza? Esse azul abaixo, alaranjado acima. Essa é a geometria do metano. Isso aqui é o principal da ligação simples que vocês têm que saber. Outra ligação importante é a ligação dupla. Agora vejam, a ligação dupla, ela tem uma ligação simples bem aqui, certo? Essa ligação simples bem aqui, que eu estou marcando de caneta azul, ela continua sendo uma ligação sigma. Só que a gente adicionou uma outra ligação, que é essa bem aqui. E aí formou uma ligação dupla. Essa ligação aqui de vermelho que eu adicionei, ela é uma ligação do tipo π. Então vejam, sempre a primeira ligação que eu faço, que é a ligação simples, elas são do tipo sigma. Então nós temos aqui uma ligação sigma, nós temos aqui outra ligação sigma, outra sigma, outra sigma e outra sigma. E aquela que eu coloco a mais, além da simples, como eu coloquei aqui entre esses dois carbonos, é a ligação π. Agora, qual que é um aspecto interessante? Vejam que, diferentemente do metano, não tem nenhuma linha tracejada, uma linha cheia aqui. Isso quer dizer que todos os compostos estão no plano do papel. Então, essa aqui seria a representação geométrica, mais ou menos, de como que está no espaço esses negócios aqui, estão vendo? Então, vejam, carbono, hidrogênio, tudo no plano do papel. E todos eles vão estar fazendo o quê? Um ângulo de 120 graus entre si.
Beleza? E eu esqueci de salientar, esse ângulo é de 120 graus, e esse ângulo bem aqui, que é feito entre esse hidrogênio e esse hidrogênio, ele é de 109 graus, certo? Vamos continuar então. Agora um aspecto muito interessante da ligação dupla é o seguinte. Eu vou colocar aqui dois compostos diferentes, beleza? Essa estrutura aqui carbônica cheia de elétrons e essa aqui cheia de ligações duplas e essa aqui sem ligações duplas, beleza? Qual que é um aspecto muito interessante? O aspecto é, vocês estão vendo aqui essas ligações duplas conjugadas? Essas ligações duplas, elas não estão colocadas aqui de forma aleatória, elas foram colocadas de modo conjugadas, ou seja, vejam que eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples, e assim por diante. Um aspecto muito interessante disso é o seguinte, se eu colocar esses dois compostos aqui em uma tomada, esse aqui vai conduzir corrente elétrica. Ele conduz corrente elétrica. Certo? Já esse aqui embaixo, ele não conduz corrente elétrica, então não conduz. Certo? Isso é algo muito importante. E por que que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente tem ligações simples, essas ligações elas ficam se deslocando. Por exemplo, no benzeno. Vejam que no benzeno eu coloquei essa ligação simples aqui e aqui eu coloquei uma dupla. Por quê? São dois compostos diferentes? Não, esses dois compostos são os mesmos. Só que essa ligação dupla aqui, quando ela é conjugada, ela fica mudando de lugar, entende? Se ela muda de lugar, eu posso simplesmente representar o benzeno assim, dessa forma. Certo? Ou seja, a ligação dupla, ela permite movimentação de elétrons. Isso é algo muito importante, ligação dupla conjugada. Isso é algo muito importante mesmo. E agora, por último, nós vamos terminar com a ligação tripla e a geometria do etino. Ligação tripla é bem tranquila mesmo. De todas, eu acho que é a mais tranquila. Porque, vejam, nós vamos ter o seguinte, uma ligação simples, sigma, e agora, ao invés de uma π, nós temos duas π's. E agora, galera, qual que é a geometria dele? Primeiro foi de 109 graus, depois 120 graus, e agora a geometria é de 180 graus. Esses são os principais aspectos dessas ligações e estruturas que vocês têm que dominar. Até a próxima, galera!